Está a gravar? Está. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Aula Magna Entrevista. Eu sou Joaquim Canumba, portanto, eu sou mestre em Economia, doutorando em Economia e vou também aproveitando a minha estadia em Portugal, a vantagem, né? Essa vantagem de poder estudar em Portugal, de poder estar a viajar pela Europa, portanto, para dizer aqui que estou há uma semana que eu venho da Bélgica, e trouxe também da Bélgica um know-how, um conhecimento em relação à economia belga, comparando a economia portuguesa. Portanto, quando nós viajamos, trazemos conhecimento prático. Uma coisa é aquilo que você aprende na escola, outra coisa é aquilo que você aprende viajando. Eu estou uma semana que vi da Bélgica, portanto, trouxe muito conteúdo em relação à economia portuguesa, comparando a economia belga. E atenção que eu visitei o Parlamento Europeu, fui lá perceber como é que aquilo funciona. Tenho muito know-how em relação à economia belga, economia europeia, economia portuguesa, e também por ser angolano e conhecer bem a economia angolana, a economia africana, vou cá aproveitar todos esses benefícios que eu tenho para dizer-te com propriedade e em poucas palavras, do ponto de vista objetivo e claro, porque é que alguns países são ricos e porque é que outros países são pobres. Okay? Os países são como as famílias, ok? As famílias, por exemplo, uma criança que nasce em uma família rica tem maior probabilidade de crescer rica, saudável, tornar-se empresária e também prosperar mais. E uma criança que nasce em uma família pobre tem também maiores probabilidades de crescer menos saudável, estudar em uma escola menos qualificada e ser um jovem pobre, um adulto pobre. Há essas probabilidades, mas são somente probabilidades, porque depois a realidade vai nos mostrar coisas diferentes, ok? Portanto, o que é que eu trago aqui exemplos das famílias? Porque os países são as famílias, os países são constituídos por pessoas, ok? Mas o que eu queria aqui mesmo sublinhar era que os países não partem do mesmo ponto de igualdade, ok? Existem países que foram colonizados, existem países que existem, né? Países que existem, portanto, os países que foram colonizados já partem em desvantagem, tanto ocorrida por desenvolvimento, em relação aos países que nunca foram colonizados. Por exemplo, em África temos a Etiópia e temos a Libéria, países que não foram colonizados, e cá pela Europa, tanto os países, né? Portanto, Portugal por acaso sofreu um bocadinho de uma pressãozinha espanhola, mas temos aqui a Inglaterra, a Alemanha, portanto, e outras potências europeias que não foram colonizadas, né? A Ásia também temos, portanto, os Estados Unidos, portanto, foi colonizado, mas o Brasil foi colonizado, por exemplo, o Canadá já não foi, portanto, foi sim pelos ingleses também, portanto, as economias, os países que foram colonizados já partem em pé de desigualdade em relação aos países que foram colonizados, ok? Porque durante o processo de colonização, enquanto alguns estão a lutar pelas independências, outros estão a crescerem a nível de desenvolvimento econômico, social e não só. Portanto, tipo, você está a lutar ainda com o teu vizinho e o outro lá, teu amigo, já está a crescer, percebes? Portanto, é nessa perspectiva. Logo, os países que foram colonizados partem em desvantagem em relação aos países que não foram colonizados. Mas isto aqui, fim do processo de colonização, a história fica na história e surgem outras etapas que vale combinar os países em relação a essas etapas, ok? Vai lá. Passamos o período de desvantagem entre colonização e não colonização e depois chegas a uma fase em que os países querem mesmo, ou seja, estão livres das colonizações, mas também estão agora dispostos a viajar, a percorrer para o processo de desenvolvimento econômico. Então, onde é que começam agora a surgir outros problemas? Primeiro, vale lembrar que os países têm alguns custos. Neste canal, tem um vídeo onde eu explico como é que os governos gastam o nosso dinheiro, ok? Procura aqui no canal, tem um vídeo. Mas, falar. A grande diferença entre os países ricos e não ricos, ultrapassando assim já deste modo a questão da colonização e não colonização, surge no momento em que nós sabemos que os países, os governos desempenham duas funções. Uma função paternalista e uma função empresarial. O governo, o Estado, é uma entidade empresarial e também uma entidade de pai, de parte, ponto. A palavra, não consigo agora pronunciar a palavra, mas é essa aqui. É uma pessoa, é uma entidade jurídica que surge como um pai, uma entidade paternalista e também surge como um empresário, ok? O Estado é um empresário quando começa a preocupar-se pelas formas pelas quais conseguir dinheiro para sustentar o seu orçamento, ok? Forma de buscar dinheiro para poder sustentar o seu orçamento, os seus custos, suas despesas, ok?
e surge como uma entidade paternalista quando o Estado, o governo surge para, digamos, resolver as externalidades ou as falhas do mercado. Entre as falhas do mercado, podemos aqui citar aqui as externalidades negativas, podemos aqui também citar aqui as assimetrias de informação. Assimetrias é quando, por exemplo, eu tenho uma informação que tu não tens e eu também não te quero passar, ok? E as externalidades é quando, por exemplo, uma entidade privada, num percurso da sua realização, da sua produção, surge uma atividade, surge um efeito que prejudica uma sociedade. E a externalidade também pode ser positiva, ok? Por exemplo, uma empresa que está, eu sou vizinho de uma empresa, essa empresa decide colocar uma segurança para controlar a sua empresa, aquelas seguranças também estará a controlar a minha casa. Portanto, o facto dele estar a controlar a minha casa significa externalidade positiva para mim, porque é um efeito positivo daquela segurança na empresa. Mesmo também acontece por lado negativo quando uma empresa, por exemplo, aquelas empresas que poluem muito o ambiente, né? Por exemplo, ou produzem muito barulho. Quando uma empresa, quando existe uma fábrica no meio de uma cidade, essa fábrica produz muito barulho, produz elementos tóxicos, esses elementos que prejudicam as comunidades, logo significa uma externalidade negativa. Logo aí o Estado tem que aparecer para poder corrigir essa falha, né? O Estado surge nessas duas vertentes. Vamos aqui falar agora o Estado enquanto uma entidade empresarial, enquanto uma pessoa empresarial, jurídica empresarial, ok? Todos os governos, eu vou aqui muitas vezes chutar a palavra Estado, outra vez a palavra governo, não liguem muito isso, porque há sim diferença. Estado é uma coisa, governo é outra coisa. Governo aqui é uma entidade política, uma política organizada que dirige os destinos de um país, ok? Por exemplo, o partido que estiver a governar um país chama-se governo, ok? O Estado é o país enquanto entidade constituinte, território, povo, nação, ponto, ok? Ok, vamos lá. É melhor esclarecer isso aqui bem para não criarmos aqui incompreensões. Voltando à questão, portanto, quando o Estado, o governo, quando o governo está na sua atividade empresarial, ok? O governo busca dinheiro, receitas para poder sustentar o seu orçamento, ok? O que é que acontece entre os países? O que é que dali diferencia os países pobres e ricos? O governo, tendo toda a sua receita, não é? Nós sabemos que o dinheiro do Estado, do governo, vem dos impostos, da venda de recursos naturais, por exemplo, de royalties, que é a cedência de direito de exploração da terra, por exemplo, da dívida interna, dívida externa, de financiamento direto interno, direto externo. Portanto, há muitas formas onde o Estado busca dinheiro. Tendo a sua receita bruta, a receita bruta é tipo todo o dinheiro que o Estado arrecadou durante o mês, ok? Receita bruta, todo o dinheiro que o Estado arrecadou durante o mês, de impostos, royalties, tanto venda de matéria-prima, das suas empresas também privadas, suas empresas estatais, suas empresas. O Estado também tem empresas, né? Por exemplo, Angola, o Estado angolano tem, por exemplo, a Sonangol, como uma empresa pública, tem empresa que vende petróleo bruto, tem a Indiama, por exemplo, tem o BPC, tem o BCI, ok? Os governos também têm empresas, ok? Toda a receita bruta do governo pega, né? Depois, nesta receita bruta, todo o dinheiro que ele arrecadou vai pagando as suas despesas, né? Na receita bruta, o governo paga salários, paga manutenção das infraestruturas que suportam a economia. Aliás, aqui nesse canal também tem uma aula onde eu explico como é que o governo gasta o nosso dinheiro. Procura aqui no canal Brain Media, encontra aqui essa aula, ok? Quando o Estado termina de pagar as suas contas, resta ainda um dinheiro que se chama lucro. É tipo uma empresa, né? Depois da empresa pagar os salários, pagar todas as suas dívidas, resta dinheiro, né? Esse dinheiro chama-se lucro, ok? Lucro, ou seja, receita líquida. Receita líquida é quando o Estado, quando a pessoa, a empresa, ok? Também acontece conosco, enquanto família, nós quando temos um dinheiro no bolso, no salário, a gente paga a pena dos filhos, paga o arrendamento, paga o combustível. Se restar um dinheiro, chama-se receita líquida, ok? Chama-se lucro. E deste lucro, é ali onde surge a grande diferença entre os países, entre os estados. Alguns governos, o que fazem com esse lucro?
investem esse dinheiro na economia, ok? Investem na investigação científica, na construção de hospitais, de escolas, de formação de professores, investem na tecnologia, investem na economia, ou emprestam aos bancos, os bancos emprestam, cedem crédito aos empresários, ok? De forma a criar mais empresas, ok? Quando esse lucro aí é reinvestido na economia, esse governo começa a destacar, a diferenciar-se daquele governo que pega este lucro bruto e põe no seu bolso ou divide entre os seus como se fossem uma empresa de capital aberto, né? Com acionistas, ok? Quando esse governo pega esse lucro, essa receita líquida, distribui entre eles, entre os ministros, deputados e quem está, entre a classe, é claro que toda a estrutura econômica do país fica paralisada, ok? Então, aqui começa a surgir a grande diferença entre os países ricos e os países pobres. Países ricos reinvestem a receita líquida na economia, satisfazendo assim a necessidade das pessoas. Investem na internet, em lugares verdes, em construção de habitações, formação de quadros. Investem na economia, o dinheiro volta para o país, é reinvestido. Os países pobres pegam a receita líquida, o lucro, dividem entre eles como se fossem acionistas do país, como o país fosse uma classe, dividem os cumbu e acaba ali. E no próximo mês, a mesma ladainha. Receita bruta, imposto, venda de recursos, venda de realities, venda de... Ok, todo o cumbu que chega nos cofres do Estado, pagam as suas contas, que é salário, que é... Ok, depois o que resta, divide entre os acionistas, entre a classe. Países pobres. Países ricos, o que resta na receita líquida, reinveste na economia, assim sequencialmente. Por isso é que alguns países têm linhas de transporte em alta velocidade. Por exemplo, aqui, tu pegas um comboio aqui no Oriente, vais para a Espanha, em alta velocidade. Em Angola, tu pegas um comboio até Ganda, fazes meia hora em 150 km. Portanto, o que resta, o combo, não é reinvestido nos caminhos de ferro, na eletricidade. Não é reinvestido, ok? Quando não é reinvestido, não está a dizer que Angola não é reinvestido, está a dizer que algumas economias não é reinvestido, ok? Se Angola é ou não é, isso é outra questão. Eu sou economista, sou escritor, não falo de política, estou aqui a tentar esclarecer os factos, ok? Aqui os inteligentes que apanham os pontos. Pronto, é desta forma que, de facto, vamos encontrar diferenças entre países pobres e países ricos, ok? Fácil, easily. O mesmo acontece com as famílias, aquelas famílias, aqueles trabalhadores que seguram nos seus lucros, nas suas receitas líquidas e reinvestem em si mesmo, na sua formação, em viagem. Eu fui agora à Bélgica, portanto, voltei mais rico a nível de conhecimento. Que criam suas próprias empresas por meio do que vai restando nas suas receitas brutas. Depois diferenciam-se entre as famílias, entre os amigos, percebes? Segredo é o mesmo. Estamos juntos, subscrevam no canal, partilhem esse conteúdo para que mais angolanos saibam de economia. E esse é o começo. Estamos juntos, até a próxima.